me dando feedback, tá? Isso é importante para a gente, viu? Para a gente, professor, para a gente, chefe também do departamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre espermatogênese, né, hoje. A aulona completa já está no Classroom. Eu coloquei, Raimundo. Beleza, Raimundo, tá bom. Obrigado. Eu já coloquei no Classroom também as duas listas de presença da aula passada que a gente não fez e a dessa. Então, quando vocês puderem, vocês vão lá fazer o registro, por gentileza. Tá? E a aula completa também do espermatogênese está lá e está um filminho de 2 minutos também, né, que resume um pouco a questão da espermatogênese. A espermatogênese é uma aula que é bem complexa. A literatura que eu sugiro é o livro de obstetrícia, né, por incrível que pareça. É onde eu consegui identificar, né, a literatura mais didática, né, da espermatogênese no livro de obstetrícia. Dentre os livros que a gente tem à nossa disposição, na nossa biblioteca, que temos à disposição. Então, se tiverem acesso ao livro de obstetrícia de Prestes Alvarenga, é onde tem a literatura mais adequada aqui na nossa escola. Tá bom? Por que é importante saber espermatogênese? Primeiro, para vocês terem noção de quão grandioso é o processo de reprodução, né, de uma forma geral, e que ela é finita, né, não se acaba, não se extingue, há sempre o potencial, mesmo nas patologias, né, que acometem os animais de forma mais grave. Então, se vocês dominam, né, o conhecimento da espermatogênese, onde é que está acontecendo as alterações, as patologias, a gente consegue estimar as possibilidades de alterações endocrinológicas, fisiológicas e até morfológicas. E a gente já consegue predizer, mesmo sem avaliar o animal, o ideal é que se avalie antes. Mas acontece da gente pegar a amostra do sêmen, do ejaculado, e falar, nossa, esse animal pode ser que ele tenha isso. Então, conhecer todo esse processo de produção espermática, espermatogênese, desde uma célula diploide grande, né, com dobro de cromossomos, até aquela célula final, né, com caudinha, cabeça, como a gente conhece, é um processo que é longo, que é complexo e que a gente vai tentar aqui simplificar. Eu não sei se o Felipe já está no grupo, mas tem um grupo, Felipe, aí. Seria interessante você fazer parte também, viu? Não tô não, professor. Pedi agora, inclusive, mandei meu número aí para me adicionarem. Pronto, perfeito. Beleza, então, vamos lá. Opa. Vamos conversando aí que no teu chat. Tá. Eu vou tirar o olho do chat, senão eu não consigo seguir a gente viu aula passada, gente, que o testículo tem essa produção, nessa dupla função, produção espermática, produção endócrina, produção de hormônios. O testículo é essa máquina de produzir células e produção de hormônio. Falei de um sistema bem interessante, né, que é a capacidade de hiperplasia e hipertrofia compensatória. Se há um trauma em um testículo, precisa tirar, o outro é, aumenta de tamanho e incapacidade de produção de células. Falamos aí das estruturas, né, a peça fundamental dentro da reprodução do macho são os túbulos seminíferos, onde são produzidas aí as células das diferentes linhagens, também hormônio, né, os hormônios estão aí nesse ambiente testicular, no espaço intersticial, onde estão as células de Leydig, ou dentro do tubo seminífero, nas células de Sér, que compõe aquele sistema lá que nós simplificamos em sistema de duas células, dois hormônios. Então, a rede de túbulos, né, que leva esses espermatozoides produzidos dentro do túbulo seminífero até a uretra e a ejaculação, né, isso tudo foi mostrado. Falamos que depois do nascimento o indivíduo ele fica em uma latência reprodutiva, só então, depois da puberdade, é que isso reacende, né, reativa.
as estruturas, então, das células, os seus espaços, né? Intersticial, fora do túbulo, dentro do túbulo, a produção hormonal que acontece fora e dentro dele, a importância da identificação dos espaços, né? Adilumial, próximo ao lumen do túbulo seminífero, onde essas células vão ser eliminadas, as funções diversas das células de Sertoli. Olha como já apareceram novas funções, né, que a gente não viu na aula passada. Então, tem receptores de FSH, ajuda na espermatogênese, né, produz estrógeno e inibina, faz fagocitose daquelas células que estão com padrão, né, morfológico inadequado, secreta fluidos, absorve, controla ali o espaço, a nutrição e a regulação espermatogênica e ainda serve como barreira hematotesticular. E a célula de Leydig já é LL, Leydig, receptores para LH, né? Fica no espaço intersticial, ou seja, fora do túbulo seminífero, e tem como uma função primordial a produção de andrógeno, né? Testosterona. Então, aí são imagens histopatológicas. Falamos do padrão das células mióides, né? Fazendo essa barreira hematotesticular, evitando que essas células, gente, que são diferentes das outras do corpo, células haploides, não podem cair em corrente sanguínea linfática, porque vai exacerbar uma resposta imunológica de não reconhecimento, que elas têm um padrão aí diferente em relação ao número de cromossomos. E aí falamos de todo esse controle endocrinológico, né? Este hipotalâmico, hipofisário, gônada, hipotálamo produzindo GNRH, libera FSH, LH. Esses hormônios proteicos chegam no testículo, agindo em Sertoli e Leydig. Testosterona é produzida, o excesso controla por feedback negativo o eixo hipotalâmico hipofisário, uma parte dela vai para a Sertoli, é aromatizada, se transforma em estrógeno, e o estrógeno inibino regula por feedback negativo a hipófise, não hipotálamo, lembra que foi uma das perguntas que a gente fez. Então, esse é o controle que vocês estão dominando. Então, qualquer alteração endocrinológica é aqui que a gente tem que conhecer, dominar, para tratar e prevenir, certo? E aí, aquele esquema resumido, duas células, dois hormônios, célula de Leydig, Sertoli, LL, LH, Leydig, FSH, célula de Sertoli, controlando aquele eixo ali, né? Aquele ciclo ali em ambiente testicular e alimentado pelos hormônios proteicos que vêm da adeno-hipófise ou hipófise anterior. E aí entramos na espermatogênese, né, que é esse processo de divisão e diferenciação de uma célula grande, uma célula inicialmente diploide, tá, como todas as outras do corpo, até a menor célula do organismo, que é o espermatozoide, né, que vai sofrer todo o processo de multiplicação, né, mitoses, várias mitoses, multiplicação celular e depois a sua diferenciação, né, com o objetivo de tornar essa célula altamente especializada, tá? Esse é o objetivo especial, primordial da espermatogênese de uma forma geral. E o que é mais interessante, gente, imagine que em uma grama, né, de testículo, de tecido testicular, se produz milhões de células. Em todo o testículo, bilhões de células são produzidas diariamente. E todas elas são diferentes geneticamente. Isso não é impressionante? Esse é também um objetivo da espermatogênese, proporcionar diversidade genética. Um espermatozoide sempre vai ser diferente do outro, do ponto de vista genético, mesmo com essa alta capacidade de bilhões de gametas sendo produzidas diariamente. Tá? Então, isso se dá em um processo cronológico, organizado, sistemático, onde uma célula-tronco, lembra lá do ambiente fetal, onde essas células-tronco são produzidas? Então, essas células-tronco, elas se mantêm no testículo. Quando a puberdade chega e aquele eixo hipotalâmico hipofisário ele é reativado,
a espermatogênese, então, é ativada. E aquela célula-tronco inicial, ela que vai dar origem aos espermatozoides, tá? Em um passo inicial, uma célula-tronco se divide em outra igual. Com que objetivo? Sempre uma vai ficar armazenada lá e a outra entra em processo de mitose e diferenciação. Por isso, a espermatogênese, mesmo em idosos, ela se mantém desde que haja níveis de produção hormonal, tá? Porque essa célula-tronco, ela não morre, quase nada mata ela, só radiação ionizante, imagine aí, radiação ionizante, né, de forma crônica, é que consegue eliminar. Processos patológicos gravíssimos não conseguem matar essa célula-tronco. Então, ela mantém a capacidade de se multiplicar em outra, uma fica armazenada lá esperando o momento de ser recrutada em nova divisão, e essa outra que nasce é que vai dar origem aí, potencialmente a mais de 200 espermatozoides oriundos de uma célula. Tá? É um mecanismo extremamente complexo e interessante. Isso acontece e é reativado depois da puberdade. Basicamente, são 3 fases, gente. Primeira, proliferação, né, celular, ou seja, essa espermatogônia tronco se divide, essa que surge se divide, né, de forma, né, frenética, no processo que é chamado espermatocitogênese. Depois, essa célula que foi multiplicada e teve aumento da quantidade de DNA, né, de cromatina, ela sofre um processo de meiose. Com que objetivo? Primeiro, reduzir a quantidade de cromatina e depois abrir espaço para a fase seguinte, que é diferenciação, né? O que é diferenciação? Célula redonda se transforma numa célula com cabeça, cauda, crossoma, né? Célula alongada e com toda a sua estrutura final representando o espermatozoide, tá? Então, esse é o resumo da ópera. E aqui, se a gente for ver, né, graficamente, o que acontece? Primeiro, uma espermatogônia, tronco, eu já falei, se multiplica em 2. Uma volta para ficar no armazenamento. Essa outra sofre mitose, multiplicação, certo? Multiplicação até um determinado ponto em que há uma fase de aumento da quantidade de DNA, de cromatina, tá? E aí, nesse momento, há a formação dos espermatócitos primários, tá? Esses espermatócitos primários, eles vão finalizar a fase de espermatocitogênese. O que é citogênese? Multiplicação, né? Divisão celular. Esses espermatócitos, eles vão sofrer essa multiplicação, duplicação da quantidade de cromossomos, né? Por que duplica? Porque aumenta, gente. A gente não quer multiplicar, dividir, esse é o objetivo. Então, aumenta a quantidade de DNA, porque desse espermatócito primário vão se formar 2 espermatócitos secundários, tá? Já com redução da quantidade de cromatina. E aí, nessa fase de meiose, né, que se inicia aqui, do espermatócito primário para o secundário, acontece o que a gente chama de crossover. É como se a gente pegasse o material genético que está ali, ó, coloca no liquidificador, isso é mexido freneticamente e aleatoriamente esse material é combinado, crossover, mistura. Então, esse espermatócito secundário, ele já vai ter uma combinação de material genética própria, individual e particular que não se repete, tá? Então, essas células que têm um padrão genético particular próprio, diferenciado, vão sofrer aí uma segunda divisão meiótica, dando origem agora às células chamadas espermátides, tá? As espermátides são o último padrão celular antes do processo que se inicia, que é o processo chamado de diferenciação. Célula redonda, grande, que vai sofrer uma série de alterações, dando origem à cabeça alongada do espermatozoide, a cauda vai ser formada, esse capu com as
com as enzimas acrossomáticas, que vão favorecer uma penetração, a degradação de zona pelúcida e entrada da célula no oócito, até formar essa composição de célula, né, final, que é o espermatozoide, uma célula altamente especializada, que tem uma única função, fertilizar o óvulo. É a função 1. Né? Então, esse processo, resumidamente, está representado aqui, e ele dá a ideia resumida do que é a espermatogênese. A espermatogênese é muito mais do que isso, né? E a gente toca no principal, porque o objetivo nosso é esse, tá? É sempre tocar no principal. Se a gente for resumir, né, a espermatogênese, é isso aqui, nesse filminho que a gente vai projetar. Então, primeiro aquela espermatogônia, ela se multiplica, se divide, tá? Ela já vai estar lá dentro do testículo, em que ambiente? Dos túbulos seminíferos. Olha que bonitinho, um túbulo seminífero aqui, é todas as linhagens espermatogênicas vão estar lá, e a espermatogônia vai estar lá, até o momento em que ela vai ser recrutada. Houve sinalização, ela é recrutada, dá origem ao espermatócito primário, né, que tem bastante DNA, abrindo o caminho para uma nova divisão, a primeira meiose, que vai fazer com que surjam células, né, espermatócitos secundários, já com metade da quantidade de DNA. Esse espermatócito secundário vai sofrer um processo de meiose, a meiose 2, dando origem à espermátide, que é o último padrão celular que antecede aí o processo de diferenciação. O que é diferenciação? Transformação dessas células redondas em células espermáticas, formação de cabeça, alongamento de cabeça, crossoma e formação da cauda, até que essas células estão prontas para serem espermiadas. O que é espermiação? Liberação dessas células no lúmen do túbulo seminífero. E aí segue o caminho. Ducto eferente, cabeça do epidídimo, corpo, cauda, uretra peniana e uretra pélvica, uretra peniana, e aí a ejaculação. Essas células são liberadas, tá? Esse é o resumo. Esse videozinho também está lá no Classroom, como material, né, didático lá na atividade, tá? Na atividade dessa aula, atividade da espermatogênese. Olha aqui, ó, se a gente for olhar de uma forma mais ampla a espermatogênese, é isso aqui, ó. Espermatogônia tronco se divide em duas, uma fica, a outra entra no processo de divisão, dando origem à espermatogônia A1. Essa A1 se divide em A2, A3, A4, espermatogônia individual, tipo B. Essa tipo B se transforma em espermatócito primário em secundário, em espermátide, e aí cada espermátide dá origem a apenas um espermatozoide. Então, veja que de uma espermatogônia A1, derivada da divisão de uma espermatogônia tronco, que já estava lá desde a vida fetal, em estado de latência, né, esperando o momento de ser recrutado, potencialmente, vai depender da espécie, mas potencialmente pode dar origem a 256 espermatozoides. Não é fantástico isso, gente? Eu acho isso uma coisa assim, impressionante. Então, a espermatogênese, né, ela é dividida nessas três fases, ó: proliferação, que é multiplicação das espermatogônias; meiose, né, redução de cromossomos, de quantidade de DNA; e a diferenciação, que é essa célula com metade da cromatina que se diferencia em célula redonda até espermatozoide, e aí a espermiação. Então, esse é o resumo da ópera. Eu quero que vocês, né, fixem basicamente isso: proliferação, meiose, diferenciação. Consigo imaginar que isso está acontecendo nesse momento no ambiente testicular. E isso representa o processo da reprodução dos machos de uma forma importante. É exatamente isso que a gente falou: testículo, dentro do túbulo seminífero, todo esse processo acontece. E aí, é muita célula, é muita agonia, não consigo gravar.
Olha aqui, gente, tudo é espermátodo, até a primeira parte, né? Até a segunda, primeira e segunda parte. Tudo é espermato. Espermatogônia, espermatocito 1, espermatocito 2, e aí depois vem a tílio, que é a espermátide. Então, gônia, cito 1, cito 2, tílio. Tudo é espermato, depois vira esperma e aí tílio. Então, processo de multiplicação, mitose e meiose, tudo é espermato. Na fase de diferenciação, aí é tílio, espermático. Então, gônia, cito 1, cito 2 e tílio. São esses padrões espermáticos que nos importam, né? Que é o resumo da espermatogênese, e é daqui que vai dar origem a essa célula altamente especializada, o espermatozoide. Tá? Então, o que é que acontece na fase 1? Multiplicação, divisão, cada espécie vai ter um número de multiplicação. Então, cada espermatogônia vai sofrer sucessivas mitoses. No homem, são 3 fases de mitose, no touro 4, no carneiro também, no rato 5. Aí, depois dessa fase, é que vai ter o espermatócito primário, como a gente já viu. Aí entra na segunda fase, meiose. O objetivo é a redução da quantidade de cromatina, de cromossomos que está lá para dar origem a essa célula haploide, essa célula diferenciada. Então, isso vai acontecer na fase meiótica, na primeira e na segunda, dando origem à espermátide. A espermátide, então, é aquela célula que vai entrar no processo de diferenciação, onde várias mudanças vão acontecer. E esse é o resumo. Olha como é uma espermátide inicial, gente. É como uma célula, né? Parece muito a célula do corpo, né? Da pele, dos tecidos. Tem lá, ó, vamos lembrar lá da professora Luciana, biologia, célula citoplasma grande, bastante citoplasma, complexo de Golgi, núcleo, mitocôndria. Aí esse aparato de Golgi, ele dá origem aos grânulos procrossomáticos que vão dar origem ao acrossoma lá na frente. Esse acrossoma é aquele bolsão, né, com enzimas que vão favorecer a digestão de zona pelúcida e penetração. E aí o que era complexo de Golgi, né, que vai dar origem a esse grânulo acrossomático, vai se aderir lá em uma região do núcleo. E aí vejo que contralateral do outro lado vão se deslocar aí os centríolos proximal e distal. O que é esse centríolo, gente? É o que vai dar origem à cauda do espermatozoide. Isso tudo na fase inicial chamada de Golgi. Não quero que vocês gravem fase de Golgi, fase. Eu quero que vocês entendam o que é que acontece. Fase de capuchão é uma fase de alongamento. A célula redondinha começa a ser, ó, enxugada, esticada. A cauda começa a crescer. O núcleo, né, começa a ser espremido, porque o acrossoma começa a crescer, abraçando 2/3 aí do núcleo. Na terceira fase, que a gente chama de fase de acrossoma, é que esse acrossoma se distribui por 2/3 do núcleo. O núcleo ele começa a se alongar, esse enxugamento citoplasmático continua em direção à cauda, ó. O citoplasma vai sendo empurrado em direção ao plasma, à cauda do espermatozoide. E olha lá, as mitocôndrias começam a se deslocar também acompanhando esse movimento em direção à cauda. Até que na última fase de maturação, esses citoplasmas vão se distribuir na região da cauda, especialmente no que a gente chama de peça intermediária. A peça intermediária da cauda do espermatozoide é uma bomba de produção de energia e também de metabolismo celular. Né? Lembra que a mitocôndria tem essa função lá da biologia? Então, é aí que acontece todo o processo metabólico celular. Então, qualquer lesão a nível de peça intermediária já era, célula para, célula morre, tá? A mesma coisa, se eu tenho alguma lesão nas fases que antecedem aqui a formação do acrossomo, essa célula perde a função. Sem acrossoma, a célula pode ter
metabolismo celular fantástico, mas ela não consegue penetrar. Se não consegue penetrar, não fertiliza. Há 15 dias eu peguei para avaliar o sêmen de um garanhão, de um reprodutor, vários andrológicos positivos, excelente, né? O ejaculado, todo mundo coletava, avaliava, fantástico. Quando inseminava, zero de embriões, zero de fertilidade, não tinha um filho nascido. O sêmen veio para nosso laboratório, a gente fez análise computadorizada, o computador atestou, olha a cinética, a motilidade é excepcional. Quando fomos avaliar a cabeça, tinha 70% de lesões acrossomais macroscópicas. Ou seja, essa célula tinha metabolismo celular fantástico, mas não tinha estrutura que permitisse a fertilização. Ou seja, uma célula infértil, incapaz, porque ela não estava sendo produzida da forma adequada. Olha a importância da espermatogênese de dominar, gente, a fertilidade, né, generande, que é a capacidade de produzir células, estava perfeita. O animal tinha a capacidade coeundi, né, do latim, cópula, capacidade copular, mas não tinha a capacidade generandi, capacidade em latim de produzir células, né, com fertilidade. Então, a fertilidade do reprodutor é a junção. Capacidade coeundi, capacidade generandi, que forma, então, a fertilidade como um todo de um indivíduo. Por isso é importante da gente saber e dominar a espermatogênese. Olha que bonitinho. Espermatogênese inicial, célula redonda, bastante citoplasma, vai sendo enxugado, alongado, núcleo alonga, acrossoma alonga, mitocôndria vão para cá, vai para cá, peça intermediária, até que forma aí uma célula na sua composição final. Esse é o objetivo da espermatogênese, tá? Olha aqui esse gráfico, ó, que parece feinho, mas ele fala tudo, tá? Primeira fase qual é, gente? Espermatogênese, não é espermatogênese? Temos lá a primeira fase, espermatogênese. A espermatogênese é a fase de multiplicação, então essas células se multiplicam. Espermatogônia. Depois vem a fase de meiose, redução da quantidade de cromatina. Depois vem a fase de espermiogênese, diferenciação. Quanto é que dura, gente, cada fase? Fase inicial de espermatocitogênese, multiplicação, 21 dias. Isso é em um bovino, em quase todas isso se mantém com diferença de dias. Meiose é a fase mais longa, tá? E a fase de espermiogênese, diferenciação, 17 dias. A gente tem a ideia de que essa fase em que há mudanças drásticas na anatomia, na morfologia celular, é a mais longa, mas não é. É a mais curta, né? E a fase mais complexa é de divisão, especialmente a fase em que há alterações a nível de cromatina, de cromossoma, de redução de DNA, e esse crossover, né? Essa mistura de DNA, que é a fase mais complexa e mais longa da espermatogênese, tá? Tiverem alguma dúvida, já aproveita, já para e já vai falando, tá? Então, gente, ó, se a gente somar aqui, ó, 21 mais 23, me ajudem. 21 mais 23, 44. Mais 17, 44 mais 17 vai dar o quê? 62, 63 dias aproximadamente. Não é isso? Aí a gente vem aqui, ó, por que na exposição, quando o cara vai vender um reprodutor, ele tem que apresentar um laudo de exame hidrológico de 60 dias? Por quê, gente? Por que 60 dias? Porque se esse indivíduo tiver algum tipo de alteração, isso vai se refletir em 60 dias. Ou se ele iniciar esse processo, vamos fazer uma brincadeira aqui? Se esse processo se inicia aqui na primeira célula, quando é que esse espermatozoide vai sair no ejaculado? 60 dias depois. Tá?
Então, se essa célula sofre lesão no processo de espermatogênese, isso só vai se refletir lá. Então, se esse indivíduo tem uma alteração a nível testicular comprometendo a espermatogênese, isso vai ter reflexo pelos próximos 60 dias. Macho é diferente de fêmea. Fêmea, a gente consegue corrigir o processo ovulatório, aumentar a score corporal, fazer um flush energético favorecendo a ovulação 2, 3 semanas antes da estação de monta ou da própria reprodução. O macho não. Se o macho tem alteração, degeneração testicular, hoje a gente precisa aí de 60 dias para corrigir todo esse processo, tá? Por isso, exatamente por isso, é que o indivíduo vai ter aí um processo, né, de espermatogênese que vai variar de acordo com a espermatogênese, tá? Então, se eu perguntar a vocês, você concorda ou discorda? E tá aí, apareceu para você aí na tela. Você concorda ou discorda que é importante fazer uma avaliação de um reprodutor a cada 60 dias? Essa é a resposta que eu quero de vocês aí agora. É importante? Você concorda ou não que esse reprodutor deve ser avaliado a cada 60 dias? Professor, eu não consigo responder. Por quê? É porque você é chefe, Ah, sim. tirar sua autoridade para você poder responder. Aceito. Está como comandante do navio. Repetindo, Aceito. se Obrigada. concorda ou não concorda que esse reprodutor que está reproduzindo, ele deva ser monitorado a cada 60 dias, tá? Essa é a pergunta e a base, né, da nossa aula. E eu queria que vocês respondessem aí, agora. Perfeito, tá? Então, tivemos aí 100% de respostas, né, positivas. Tá aí, 100% de respostas que mostram exatamente isso. Reprodutor em reprodução tem que ser monitorado, tá? Tem que ser monitorado. E aquelas fazendas, propriedades que fazem estação de monta, em que o reprodutor fica 4, 6 meses parado, sem reproduzir, para que aquela reprodução gere produtos, né, nos momentos adequados de se começar uma cria, recria, né? Esses reprodutores, eles têm que ser avaliados previamente. Vocês estão cansados de saber. Então, se vão avaliar o reprodutor, se vocês estão ali como gerente de uma área, de uma fazenda, de um canil, e vem um reprodutor, avalie. Avalie. Depois dessa aula, eu estou indo avaliar um sêmen com fluorescência, de acrossoma, de membrana, com análise computadorizada de um reprodutor que foi comprado por dezenas de mil de reais, um garanhão, e ele tem 0 embriões produzidos. Porque ele tem um ejaculado excelente, tem uma libido excelente, mas algo está acontecendo na célula que eu só vou falar com vocês semana que vem, porque eu não sei. Eu vou avaliar já já, né, esse ejaculado para saber o que é que ele tem. E aí, semana que vem, eu trago essa informação. Tá bom? Então, gente, essa produção celular, ela acontece sincrônica e de forma organizada no que é chamado de ciclo de epitélio seminífero. Tá? Esse ciclo de epitélio seminífero é justamente padrão celular que vai da célula mais nova, um espermatogônio mais nova, até um espermátide, né? Que essa aqui, ó, espermátide 14, é a última da série antes de dar origem ao espermatozoide. Então, o ciclo é isso, é exatamente isso. Essa evolução que acontece de forma organizada, cronologicamente, né, em ciclos e sequenciais. Então, se a gente fosse estabelecer aí, né, o que é um ciclo do epitélio seminífero.
Está aí embaixo. Ó. Sequência de mudanças sucessivas dos padrões germinativos, indo, né, do mais novo, de forma estrutural, até aquele mais complexo, tá? Que é um espermátido e um espermatozoide. Então, vamos imaginar lá, primeiro ciclo é aquele cara que está lá estudando para o vestibular. Imagine você estudando para o vestibular. Vocês têm que ter um nível de estudo, de conhecimento para passar no vestibular. Esse seria o primeiro ciclo da epitélio seminífero. Depois, o que é que vocês almejaram? Entrar aqui, tá? Entrar aqui. Entrou na graduação, acabou? Não. Vocês têm que estudar, vocês têm que pegar a reprodução, vocês têm que pegar a MEV 84 para entender que a reprodução está em toda a medicina veterinária, quase toda ela, né? Então, isso vocês vão acumulando dentro da faculdade e aí vocês vão evoluindo. Ciclo 2. Ah, quero seguir a carreira acadêmica. Quer seguir depois da graduação? O que é que vem, gente? Vem um mestrado, olhando lá para frente. Quero fazer essa loucura que é ser professor no Brasil. Meu Deus, não faça isso. Mas é uma paixão, é abnegação. Eu quero fazer voto de pobreza, né? Porque professor tem essas limitações e etc. Mas quero dar aula. É o meu sonho, é o meu objetivo. Quero ser professor. Mestrado é o próximo passo para isso. Então, volta a estudar. O estudo nunca para. Eu vou acumulando, vou trabalhar numa tese que eu quero desenvolver, que eu quero estudar, que eu quero aprofundar. Ciclo 3. Acabou, não. Quero ser docente de universidade federal, porque eu quero ser pesquisador, eu quero dar aula para formar profissionais, esse é o meu sonho, formar profissionais. Então, eu preciso ter doutorado, porque os concursos exigem, então eu vou acumular conhecimento, eu vou fazer uma tese inédita. Ninguém nunca fez, ninguém nunca estudou. A minha tese é essa, eu preciso acumular conhecimento, preciso fazer pesquisa para achar aquela resposta. 4. Quando você acha que já fez tudo, que não aguenta mais estudar, que já está na academia, né? Acabou, ainda tem uma última fase. É um pós-doutorado, é o extra, é o a mais. Você já tem tudo que você precisa para formar os profissionais, mas você quer complementar, você quer ser o diferencial, você quer ser aquela célula como um todo que faz o que ninguém faz. É o que o espermatozoide faz, o que ninguém mais consegue fazer dentro do corpo. Fertilização. Célula altamente especializada que vai ser originada a partir do 5º ciclo da epitélio seminífero, um pós-doutorado, tá? Então, isso acontece, né, nos 5 ciclos, né, do epitélio seminífero, nesse processo belíssimo de espermatogênese, e é isso que eu quero que vocês entendam de forma resumida. Isso que eu estou falando é conhecimento a mais, não precisa gravar e se debater, mas é isso, exatamente isso aqui que acontece, ó. A espermatogênese acontece em ondas dentro do túbulo seminífero. Isso aqui é um túbulo seminífero. Isso aqui vai acontecendo. Ah, estou em dúvida se um reprodutor está produzindo de forma adequada espermatozoide. Eu posso ir lá, ó, com agulha de ponta fina, tá vendo aqui uma agulhinha? Vou lá no testículo, aspiro esse testículo. Deixa eu voltar aqui. Eu pulei. Vou lá no testículo, aspiro no túbulo seminífero. Vamos dizer que eu tenha aspirado o túbulo seminífero no estágio 5. Quais são os padrões celulares que estão no estágio 5, gente? Olha o estágio 5, tem esses padrões celulares aqui, ó. Espermatogônia A1 e vai ter essa espermátide 14. Aí eu pego lá na minha lâmina, ó, seringa, aspirei, agulha de ponta fina, vou numa lâmina, faço um squash, coro, vou no microscópio e avalio lá as células. Quem são as células que vão estar lá no estágio 5? Olha lá, ó, espermatogônia 1, espermátide 14. Esse indivíduo está produzindo células. O problema não é produção, o problema é libido, o problema é que essas células podem não estar saindo, né, por uma estenose. Então,
Isso tudo é importante, a gente vai casando as informações, né, e descobrindo, né, os processos patológicos que podem estar acontecendo naquele indivíduo lá. Olha lá, via espermátide 14, na minha análise lá de histopatológico, ou mesmo, né, da citologia aspirativa com agulha de ponta fina. E aí isso tudo acontece em ondas seriadas, tá? Ondas seriadas. Olha aqui as distribuições das células, todos os estágios distribuídos nos túbulos seminíferos, tá? Por que tá finalizando no estágio 5, gente? No estágio, né, no estágio 6. Por quê? É lá no estágio 6 que está a espermatogônia 14, é a última. Então, quando você vai para o túbulo seminífero, quem é o último estágio? É o estágio que tem o último padrão celular, é a espermátide 14. Então, essa onda de produção, de eliminação de células para o passo seguinte, acontece em onda. Então, se a gente for decrescente, estágio 6, 5, 4, 3, 2, 1, e assim por diante. Não é para gravar, é para entender que o processo de espermatogênese acontece em ondas sincronizadas, em ciclos espermatogênicos, que vão dar origem a padrões celulares diferentes evolutivamente. Padrões celulares que vão sendo produzidos e liberados, passando para a fase seguinte, até a produção de espermatozoide. Olha lá, aquela figura de novo, ó. Por isso, justifica-se aí 61 dias no laudo andrológico. Isso aqui é para o bovino. Para o ovino, caprino, é mais ou menos isso. Para o equino, né? Camundongo tem um pouco de diferença. Então, esse é um padrão de exame andrológico de prazo, de validade, de uma forma geral, justificado. Até que essas células, ó, gente, são espermeadas, liberadas para dentro do lúmen do túbulo seminífero, sendo então liberadas. E aí a gente finaliza apresentando a vocês o espermatozoide na sua composição final. O espermatozoide, ele é essa célula que tem cabeça, o núcleo, dentro, ocupando aí 2/3 da cabeça do espermatozoide, região acrossomal com acrossomas, enzimas primordiais para a penetração, ligação da cabeça com a cauda pelo colo, tá? Vem a peça intermediária, onde estão presentes as mitocôndrias, é aí que acontece o metabolismo da célula, e aí o resto da cauda é dividido em peça principal e peça terminal. Toda a cauda tem essa estrutura aqui, vocês viram lá na biologia, né? Todo flagelo, todo agente parasitário microbiano flagelado tem isso aqui. É um complexo de 9 pares de microtúbulos periféricos e um par de microtúbulos central aqui, né, no histopatológico, um corte transversal, né, da cauda de uma célula, né, espermática. Qual a função da cauda? Peça intermediária, metabolismo celular. Resto da cauda, movimentação espermática em busca do óvulo que está lá no ápice do sistema reprodutor feminino, certo? Essa é uma célula bonitinha, composta, e que a gente vai ter um momento que vai falar de patologia espermática, né? Que é o que eu vou fazer já já, daqui a pouco, né? E essas células, elas têm diferença, gente. Tem diferenças básicas em relação à morfologia. Então, a morfologia da cabeça do espermatozoide vai diferenciar. Isso aqui é a cabeça do espermatozoide, olha só, de uma ave, tá? De uma ave doméstica. É um diferencial da cabeça em arco, tá? Se a gente pega a cabeça de um peixe, é uma redondinha, esférica, né? Bem bonitinha. Se a gente pega de um roedor, é em foice. Parece aquela cobra nádia, né? Todo roedor tem a cabeça do espermatozoide assim. Olha que bonitinho aqui, é o rato.
Espermatozoide da estrela do mar, do rinoceronte, do leopardo da neve, do ouriço do mar, de uma ave doméstica, o 6, e a do homem, é a mais feia. O espermatozoide do homem é péssimo, é triste, e a gente faz tanta seleção negativa na reprodução humana que as células espermáticas de um ejaculado de um homem pode chegar a ter 80% de defeitos. É impressionante que a gente não faz melhoramento genético para a reprodução. Aliás, o que a gente vê na evolução é que a gente está piorando, né? Só nasce traste, a gente é uma coisa assim impressionante. Então, da reprodução é isso. A gente não faz melhoramento porque a gente se apaixona, se relaciona por pessoas, por afinidades, né, por amor, e não pensando em melhorar a reprodução. E isso está levando a um pioramento genético do ponto de vista reprodutivo, tá? Até porque, vejam só, se o cara não consegue ter filho, se a mulher não consegue ter filho, o médico vai lá e eles aprenderam com a gente, com o médico veterinário, que a gente domina isso muito mais do que eles. A gente vai lá no testículo, aspira, né, uma célula, vai lá no epidídimo, aspira um espermatozoide pronto, ou mesmo em fases iniciais, e faz a injeção intracitoplasmática, vai lá no citoplasma e faz a ICSI, insemina, colocando o espermatozoide morto, degradado, cheio de lesões, não precisa para fertilizar, né? É só colocar lá no citoplasma, ativa o óvulo, e esse óvulo, então, começa a se dividir, oriundo de uma célula defeituosa. O que é que estamos fazendo? Através da FIV, do bebê de proveta, pioramento genético do ponto de vista reprodutivo. Tá? Oremos e torcemos para que a evolução humana, de fato, venha acontecer do ponto de vista dos aspectos, né, éticos, né, raciais, de reconhecimento de indivíduos como iguais, né, porque é assim que somos. Infelizmente, não é o que a gente vê no cenário hoje mundial e nacional, mas a gente espera que o mais importante, até do que a evolução e o melhoramento genético, é o nosso melhoramento como pessoas e como indivíduos. Eu acho que esse é o objetivo, tá? Então, a gente não vai falar de patologia ainda, eu finalizo aqui o nosso assunto, mas eu quero compartilhar com você, né, algumas perguntinhas de fixação, né, que é justamente o nosso exercício do dia para a gente fazer esse exercício de mentalização e de fixação de conteúdo, tá? Então, hoje eu vou dar 2 minutos para vocês responderem, tá bom? 2 minutinhos. Tá aí na tela de vocês. Tá aí na tela de vocês. São perguntas, né, que a gente já discutiu. Qual a validade do exame hidrológico? A espermatogênese não tem fim, é verdade ou falso? 3. Por que a espermatogênese teoricamente nunca acaba? Né? Qual é a célula que está envolvida nesse processo? 4. A espermatogênese é dividida em espermatocitogênese, multiplicação, meiose e espermiogênese? Verdadeiro ou falso? Quinta, de um espermatogônia A, tronco, apenas um espermatozoide é gerado? Falso ou verdadeiro? Ao conhecer a espermatogênese, eu conheço o processo de produção de gametas, possibilitando identificar possíveis distúrbios endocrinológicos, fisiológicos, morfológicos e o que, quando e como eu posso tratar esse indivíduo, tá? Essas são as 6 perguntas para a gente fechar o nosso dia, né? E aproveitar a semana aí que está começando, tá? 3 minutos, vou dar 3 minutos. São 9h46, 9h49, eu volto aqui para a gente fechar, tá bom? Até já.
E aí, meu povo, vamos lá? Vamos lá? Vamos fixar esse conteúdo? Vamos respondendo aí e já já a gente fecha. Se alguém não recebeu, não apareceu para você a enquete, me dá um alô. Aê! Vamos fechando, então. Compartilhando. Qual a validade do exame endológico? 60 dias, todo mundo fechou. Espermatogênese não tem fim verdadeiro, tem espermatogônia, o velhinho está lá e tem capacidade de produzir. Pode não ter hormônio, né, para favorecer a espermatogênese, mas ele pode produzir, né, se ele fizer um tratamento de reposição hormonal, por exemplo, ou ainda tiver níveis basais de testosterona sendo produzidos. 3. Por que espermatogênese teoricamente nunca acaba, né? Porque tem lá a espermatogônia tronco, é aquela espermatogônia que está lá, ó, que ela se multiplica, se divide em outra igual, essa divide e ela fica lá, né, guardadinha, tá? As fases, tá certinha. Primeira fase, multiplicação, divisão, mitose. Segunda fase, meiose, né, redução de cromatina. E a espermiogênese é aquela fase final de diferenciação e maturação. De um espermatogônia A, apenas um espermatozoide gerado. Falso. Tá? Um espermatogônia A, potencialmente, mostrei lá vocês, pode gerar mais de 200 células, porque elas vão sofrer processos de mitose. A própria meiose dobra o número de células, então, além dessa fase de multiplicação inicial, há essa fase. Ao conhecer a espermatogônia, 100%, né, conhecer a espermatogênese nos ajuda a entender os processos clínicos e patológicos dos indivíduos, né, indicando aí possíveis diagnósticos,
possíveis causas e possíveis tratamentos podem ser recomendados, tá bom? Então, aqui a gente fecha a nossa aula do dia. Agradeço a atenção e participação. Semana que vem a aula é 100% colaborativa. Vamos trabalhar todos juntos, né, em plataformas colaborativas, todo mundo unido, trabalhando junto, participando, cada um botando o dedo lá um pouquinho, tá bom? Professor, Diga.